Com Deus, exatamente. E qual foi a razão que está virado com Deus? Deus não aceitou sua oferta, alguma coisa desta forma, certo? E ele descontou sua raiva em quem? Em Abel, seu irmão, matando ele, certo? Nós falamos um pouco sobre o casamento. Quem foi o homem que inventou poligamia? Lameque. Muito bem, muito bem. Qual foi o homem que viveu mais tempo? Matusalém. Quantos anos? Tá bom. Quem foi o ferreiro que nós estudamos ontem? Tubal-Caim, certo? E o músico? Jubal era o músico. E o agricultor era Jabal, não foi? Tá certo. E qual foi o tamanho da arca que Moisés construiu? Olha, muito bem. Prestando muito bem atenção, tá certo. Pode ser a razão que eu fiz isso. Eu fiz isso por quê? Porque eu estava já dando vocês algumas ideias sobre como a prova vai ficar. Na prova, vai ter múltipla escolha, você vai poder escolher, vai ter uma pergunta e vai ter várias respostas que podem escolher o correto. Você sabe o que é emparceramento? Emparceramento. Isso é, você tem uma lista no lado esquerdo, você tem outra lista no lado direito, e você tem que combinar ou parcerar o que está no lado direito com o que está no lado esquerdo. Vocês já viram alguma coisa assim numa prova? Poderia falar combinar, alguma coisa assim, certo? Mas vai ter verdadeiro ou falso também, alguma coisa assim. Quanto tempo levou Moisés para construir a arca? Alguma coisa dessa forma, sabe? Você vai ter que... levou 100 anos para Moisés construir a arca, alguma coisa dessa forma, tá certo? E também vai ter que completar a frase, tá bom? Onde você vai ter uma frase e você vai ter que completar a frase com a palavra correta ou uma palavra a melhor palavra que você pode pensar em relação a isto, tá bom? Agora, eu não sei se nós conseguimos terminar a matéria amanhã à noite. Vocês gostariam de fazer a prova na sexta-feira? Sim. Gostaria? Tá bom. Vamos ver como fica, tá bom? Vamos ver como fica. Se nós conseguimos terminar a matéria amanhã à noite, daí sexta-feira só vai ter a prova para fazer, tá bom? Vamos ver como fica a situação. Mas vamos hoje à noite. Eu já coloquei aqui na tela uma coisa que nós estudávamos ontem em relação a Caim, e Jabal, Tubal-Caim, Noé. E a razão que eu coloquei isso aqui é para relembrar vocês do fato de que todas as coisas necessárias para ter uma civilização moderna, em termos mais simples, tudo que precisa para ter uma civilização moderna estava na época antes do dilúvio. Não faltava nada. Nós tivemos arquitetura, agricultura, cultura, metalurgia, engenharia, todas as coisas necessárias para ter uma civilização estava lá. Muito pelo contrário do que os evolucionistas falam. Não precisava de jeito nenhum de pensar que o homem primitivo morava em cavernas, não tinha língua, não podia falar ou escrever, nada disto. E a pessoa, logicamente, vai perguntar, então, pastor, se o homem primitivo, se Adão, se Lameque, se Caim, se esses homens tiveram tudo isto, então por que nós não encontramos nem vestígio dessas coisas? Por que essas coisas não se encontram? Por que a gente não encontra na arqueologia estas coisas? E a resposta melhor, a resposta bíblica, é o dilúvio. O dilúvio é a resposta.
E a razão que eu digo, e nós vamos, quando tratamos mais do dilúvio, eu não sei se nós vamos entrar e falar diretamente sobre o dilúvio hoje à noite ainda, mas quando falamos sobre o dilúvio, nós temos que entender que a destruição que estava envolvida naquele momento do dilúvio era tão grande que teria apagado tudo que estava antes. E as únicas coisas que iriam encontrar eram restos de animais, aqueles fósseis que foram enterrados rapidamente durante o dilúvio. E eu vou explicar mais sobre por que nós não encontramos, ou é difícil encontrar estas coisas hoje em dia que iria mostrar essa civilização. Mas lembra, sempre como temos falado em todas as aulas, a questão maior é a questão da autoridade bíblica. Se nós vamos aceitar a autoridade bíblica ou se nós vamos aceitar a autoridade e a palavra dos homens. Quando tiver alguma pergunta, nós devemos começar com a Bíblia e ver se a Bíblia tem uma explicação lógica daquela pergunta. Se nós não encontramos uma resposta lógica, daí nós podemos questionar outras fontes, mas devemos olhar na Bíblia primeiro, porque a Bíblia é a autoridade final. Rodrigo teve a pergunta ontem sobre as pedras de Geórgia, não foi? E eu mandei para ele um link para a Wikipédia que falava sobre essas pedras de Geórgia. Essas pedras de Geórgia foram feitas por homens, mais ou menos 1979 e 1980, alguma coisa assim. Em realidade, o que foi é que um grupo de homens anônimos, em realidade ninguém sabe quem foi. Até o homem que pediu a construção, ele usou um apelido para não ser conhecido o nome verdadeiro dele. Mas o que foi, ele foi para um construtor, ele comprou um terreno, ele foi para um construtor e pediu que o construtor fizesse essas pedras. Agora, interessante, estava lendo, o construtor não queria fazer. Até ele deu um orçamento muito maior, muito mais alto, mais caro, do que ele pensava que o homem iria aceitar. Justamente para não fazer essas pedras. Mas o homem disse, não, eu quero. Então ele fez, o construtor fez. E fez essas pedras de Geórgia. Em realidade, tudo indica que essas pedras têm algo, eu não sei com certeza, mas que essas pedras têm algo a ver com a nova ordem mundial e esse tipo de coisa, sabe? Ninguém sabe exatamente por que as pessoas, ou o grupo de pessoas que pediram fazer, fizeram. Mas foi uma coisa feita pelos homens, mais ou menos nos últimos 30, 40 anos, alguma coisa assim. Então, não é uma coisa tão velha. Agora, aquelas pedras lá na Inglaterra, que são similares daquele de Geórgia, e tudo indica que aquelas de Geórgia foram feitas para ser similar àquelas da Inglaterra. Ninguém realmente sabe quem fez aquelas lá da Inglaterra, mas tudo indica que aquelas foram feitas, ou pelo menos usadas muito pelas bruxas e pessoas assim, lá na Inglaterra, na Idade Média, certo? Mas, quando nós encontramos uma pergunta assim, a primeira coisa que a gente deve fazer é procurar na Bíblia para ver se tem uma resposta lógica. Eu falei também ontem à noite falando sobre aquelas pedras de Geórgia. Nós falamos sobre aquelas estátuas naquela ilha na Pacífica, aquela só que a cabeça é fora do chão, não é? Aquelas pedras, aquelas lá, quando nós falamos sobre o dilúvio, lembra, quando falamos da criação, lembra que Deus falou em Gênesis capítulo 1, que a porção seca foi vista. Agora, isto nos mostra que provavelmente no terceiro dia da criação, a Terra ou o mundo era basicamente um continente só. E isso tem sido provado pelos geólogos.
eles falam que provavelmente era um continente só e que agora eles falam que ao decorrer de milhões de anos, esses continentes quebraram, separaram, voltaram, separaram, voltaram. O dilúvio, o modelo do dilúvio nos mostra que durante aquele ano do dilúvio, aqueles 366 dias que Noé estava na arca, que aquele continente embaixo da água podia ter quebrado, reformado várias vezes por causa de tanta atividade vulcânica que iria acontecer durante o dilúvio, baseado no que a Bíblia diz sobre as fontes do abismo sendo abertos e essas rompidos e aquelas coisas assim. Então, lembrando ou falando nesta história, depois do dilúvio, quando Noé, quando a família, todo mundo saiu, e na Torre de Babel, que nós vamos tratar também, quando eles começaram a sair, provavelmente houve uma época de gelo. Mas essa época de gelo não era mundial, não era a Terra toda que estava embaixo, mas provavelmente os polos norte e sul, estendendo provavelmente uma parte de América do Norte, América do Sul um pouco. E isto teria dado a capacidade para o homem viajar até aquelas ilhas pacíficas sem precisar navios. Agora pode ser que também teve homens construindo navios para fazer viagens, esse tipo de coisa também. Mas não tem nada que diz que mesmo com a explicação bíblica do dilúvio, da Torre de Babel, nós não podemos até explicar essas coisas como aqueles estátuas poderiam ter estado lá naquela ilha, lá no Oceano Pacífico, certo? Agora, vamos continuar hoje à noite. Cadê você? Agora, vamos continuar hoje à noite. Porque nós estávamos tratando, quando nós terminamos, nós estávamos tratando ontem à noite sobre as idades dos homens antes do dilúvio. E eu coloquei isso na tela hoje à noite para demonstrar um pouco mais sobre esta história das idades dos homens. E isto nos ajuda em saber quantas pessoas habitaram na Terra antes do dilúvio. E é muito importante que nós entendamos que não tem nenhuma razão que não podia ter, naquela época, muitos homens que estavam ali morando antes do dilúvio naquelas regiões da Oriente Média. Adão, 930 anos, Sete com 912 anos e lá vai. E você pode ver todas aquelas datas. Agora, na página 20, se não me engano, na página 20, na sua apostila ali, você deve ter uma tabela assim, datas e eventos bíblicos entre a criação e o dilúvio. Todo mundo tem isto? Você pode ver, isto está mostrando a vocês como é que chegamos que o dilúvio começou mais ou menos 1656 anos depois da criação da Terra, usando as datas, a cronologia bíblica que nós temos sobre as idades dos homens. E você pode ver quando esses homens tiveram seus filhos. Adão teve seu primeiro filho, não seu primeiro filho, mas seu filho que realmente recebeu as promessas, Sete. Adão teve Sete como filho com seus 130 anos. Nós usamos a data da criação como 0. Daí 0 mais 130 dá 130 anos. Daí você pode ver que Enos, o filho de Sete, Sete teve seu filho Enos com seus 105 anos. Então você usa 130 mais 105 dá 235 anos. Daí Enos teve Cainã por filho aos 90 anos. Então 205 mais 90. Então, você pode ver, somando as idades de quando os homens tiveram seus filhos, você pode chegar a 1656 anos, quando o dilúvio começou. Todo mundo está vendo isso, entendendo como chegamos a esta data? Como assim? Eu quero que vocês entendam isto, por quê? Porque quando nós começamos a falar sobre Noé e seus filhos,
vocês vão ter que lembrar desta forma que estamos contando as idades. Nós vamos tratar hoje à noite quem foi o filho primogênito de Noé. Agora, não responde agora, espera. Mas eu vou perguntar quem foi o filho primogênito de Noé. Agora, todo mundo já está pensando, coçando a cabeça, pensando, mas não responde ainda não. Espera até que chegamos lá. Mas você pode ver cada vez... Agora, quem foi o homem mais jovem nessa lista? Quem foi o homem mais jovem quando teve seu primeiro filho? E estava com quantos anos? Quantos de vocês iriam querer um filho com seus 65 anos? Quantos das mulheres iriam querer carregar um bebezinho com seus 65 anos? Agora, já sabemos que depois do dilúvio, quando Abraão e Sara estavam andando aqui na terra, que Abraão já disse com seus 90 anos que ele era velho demais de ter filhos, não foi? Então veja nos primeiros 1.600 anos antes do dilúvio, as idades que esses homens estavam tendo filhos. E não muito tempo depois do dilúvio, chegando na Abraão, a coisa tinha mudado drasticamente nesse sentido. Se voltamos, vamos voltar rapidinho. E você pode ver que Noé... Oh, peraí, não essa tabela não, é a última tabela sobre as idades, desculpa. A última tabela sobre as idades no fim da apostila. Certo? No fim da apostila, a última tabela sobre as idades. Eu perdi minha tabela. Cadê você? Eu quero que vocês encontrem quantos anos depois do dilúvio Abraão estava andando na terra. Eu estou olhando na tabela, vocês também dão uma olhada na tabela. Lembra que Noé entrou na arca com seus 600 anos, não foi? Então, 1.656 anos, mais ou menos. E Abraão nasceu em que data depois da criação? 1950. Mais ou menos 1950, certo? Então, a diferença de 300 anos, mais ou menos, não foi? Vamos dizer 390 anos depois do dilúvio. Já um homem com 90 anos disse, eu sou velho demais de ter filhos. E quando nós estamos tratando essas idades bíblicas que estamos vendo dos homens antes e depois do dilúvio, veja como 490 anos é pouco tempo em comparação de antes do dilúvio. Entendeu? Eu mostro isso para mostrar em como o ambiente, como o homem, como o mundo tinha mudado antes e depois do dilúvio. Aquele dilúvio acaba sendo uma linha de separação entre a perfeição que Deus criou e toda essa corrupção e toda essa ruindade que nós vemos hoje em dia. O dilúvio é a linha de separação. Agora, vamos continuar falando aqui. Eu quero que vocês vejam, prestem atenção neste relógio ali, certo? Semana passada, faz quase 2 semanas, eu fiz uma pesquisa querendo saber sobre a população da Terra. E eu gravei este relógio contando os nascimentos, as mortes, a população e tudo isto. Eu vou tentar, deixa-me ver se eu posso fazer isto agora. Certo.
Isto. Pronto. Agora, essa aqui está mostrando os nascimentos, quantos nascimentos ocorreram naquele dia. Esse foi um sábado. Num sábado, durante o dia, eu estava fazendo isso mais ou menos 5 horas da tarde. 364 mil pessoas nasceram. Morreram 150 mil pessoas. E a população, naquele dia, cresceu 213 mil pessoas. Certo? Em 40 segundos, naquele sábado, 100 pessoas foram adicionadas à população da Terra. De janeiro até agosto, quantas pessoas nasceram? 83 milhões de pessoas. Isto, e você pode ver como eu coloquei, tudo isto acontecendo enquanto no Ocidente a maioria das famílias só querem 2 filhos. Quantos de vocês que ou já têm, ou estão pensando em casar, ou já casaram e não têm filhos? Quantos de vocês querem mais do que 2 filhos? Tem alguém? Tem alguns corajosos por aí. É interessante, a maioria das pessoas no Ocidente, nosso lado do mundo, só querem 2 filhos. China limita para um filho só, mas os muçulmanos, você sabe qual é a religião que mais cresce no mundo hoje? Islã. Sabe por quê? Eles estão tendo mais filhos, exatamente. Os muçulmanos encorajam seu povo de ter quantos filhos que podem ter. Melhor maneira de crescer a religião é ter mais filhos. Então, eles estão tendo mais filhos e isto está causando a população de crescer, entre eles, a sua religião. Mas eu mostro isso para vocês porque na próxima coisa que eu vou mostrar. Deixa-me fazer isto aqui. Agora, espera aí. Eu fiz errado aqui. Pronto. Agora, eu quero que vocês vejam essa aqui. Essa foi uma pesquisa feita por um instituto que estuda criacionismo lá nos Estados Unidos. E eles estavam usando cálculos, começando com Adão e Eva, e usando o tempo de 1656 anos, mostrando quantas pessoas, ou quanto a população podia ter sido antes do dilúvio. Hoje nós temos uma taxa de crescimento de mais ou menos 1,1%. Com isto, você pode ver a lei. Cadê você aqui? Você pode ver com a taxa de hoje de crescimento antes do dilúvio, uma população de 144 ou 147 milhões de pessoas na Terra. Em 1960, 1970, naqueles 10 anos, nós tivemos uma taxa de crescimento mais ou menos 2%. Agora, eles estão mostrando aqui como iria ficar, certo? Cadê o mouse aí? Eu perdi o mouse, peraí. Rapaz, desapareceu. Cadê meu mouse? Eu perdi. Rapaz, esse negócio tá ficando doido. Esse é o problema quando seu computador não funciona certo, gente. Acaba sendo perdido. Vocês estão vendo tudo? Estão me ouvindo? Sim. Certo.
Então, por que meu mouse não está funcionando? O negócio está doido aqui. Espera aí. Tá bom. Vamos continuar, eu vejo isso depois. Agora, você pode ver, usando essas taxas de crescimento, provavelmente, eles acreditam que provavelmente a taxa de crescimento naquela época era 1,3%, ou seja, antes do dilúvio, quase 4 bilhões de pessoas que estavam andando na Terra naquela época. Isso provavelmente era a população antes do dilúvio. Mas o importante lembrar, e a coisa mais triste, é que essas pessoas, Gênesis 6 nos mostra, provavelmente estavam totalmente contra Deus e corrompidos. Certo? Rapaz, não está tudo travado agora aqui. Não posso fazer nada. Espera aí. Agora tá fazendo. Eu vou ter que fazer alguma coisa aqui, gente. Espera aí. Meu computador. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Ai, ai, ai. Ah, certo. Agora estamos prontos. Agora, vamos para a nossa pergunta hoje à noite, certo? Quem era o primogênito de Noé? Eu estou ficando em pé porque a minha costa estava doendo. Quem era o primogênito de Noé? Sim. Por que vocês dizem isso? Como é? A Bíblia diz que era primogênito. Certo? Então, porque o nome dele é primeiro na lista, quer dizer que ele é o mais velho. É isso? Não, é porque não é cita. Ok? Não é cita. Vamos olhar na Bíblia, certo? Vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos até Gênesis 5:32. É o 9. Nós vamos ver outros versos também, mas vamos olhar em Gênesis 5:32 primeiro. Vamos seguir a lógica que temos aqui. Tá bom? Alguém leia 5:32, por favor. E era Noé da idade de espírito, e gerou Noé a Sem e Jafé. Então, isso quer dizer que Sem, Cão e Jafé eram trigêmeos. É isso que diz? Não. Não? Então, o que isso significa? A ordem que já fez, primeiro, segundo, terceiro. Isso diz a ordem, primeiro, segundo e terceiro. Que isso que você está dizendo? Que mais que isso fala naquele verso? Então, isso quer dizer que seu primeiro filho nasceu quando Noé estava com quantos anos? 500 anos, certo? Todo mundo concorda? Noé estava com 500 anos quando seu primeiro filho nasceu. Sim ou não? Sim. Tá bom, tá certo. Eu quero que a gente concorde com isso, sobre isso. Nós temos que entender. Eu não estou dizendo que, eu não estou falando quem é o primogênito. Eu estou perguntando quando foi. Quando foi que Noé teve seu primeiro filho, estava com seus 500 anos. Não é isso? Isso. Tá bom, vamos até Gênesis 6:10. Alguém leia Gênesis 6:10. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Gerou. Agora, de acordo com a lógica de vocês, neste caso, Sem seria o primogênito que teria nascido quando Noé estava com seus 500 anos, não é isso? Sim.
Cão seria o segundo filho, Não. porque é segundo na lista. Não. Oh, peraí. Vocês falaram que era a ordem que nasceram, não foi? Não. Bateu. Falou, mas todo mundo concordou na hora. Eu não concordei. Certo, tá bom. Mas agora eu estou introduzindo uma dúvida, então, se Sem era primogênito ou não. Ser o primogênito. Vamos até Gênesis 10, 21. 10, 21. Alguém lê 10, 21. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Eber, e irmão mais velho de Jafé, também nasceu. Então, 10, 21 indica que Sem era o irmão mais velho de Jafé, não é isso? Sim. Se o verso foi traduzido correto. Cã mais novo. Se o verso foi traduzido correto. Agora, vamos para Gênesis 9, 24. Alguém lê Gênesis 9, 24? Desventou Noé do seu vinho e soube que o seu filho menor lhe fizera. Certo. Quem foi o filho menor? Cão, porque foi Cão que entrou, viu o pai, envergonhou o pai. Não foi? Certo. Então, nós sabemos que Cão era caçula, não é? Tem que ser. Cão tem que ser caçula. Sem qualquer dúvida. Sabemos que Cão é caçula. Agora nós temos que descobrir quem foi o filho primogênito, não é? Agora, antes de ver o próximo verso, eu quero que todos nós voltamos para a história do dilúvio, tá bom? E eu quero que nós olhamos em capítulo 7, verso 11. Capítulo 7, verso 11. Alguém leia, por favor. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. Certo. Então, o dilúvio começou quando Noé teve quantos anos? 600. Noé teve seu primogênito com quantos anos? 500. Então, passou 100 anos entre quando Noé teve seu primogênito e quando o dilúvio começou. Não foi? Sim? Agora vamos até Gênesis 11, 10. E alguém leia. Esta é sua geração de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou a 2 anos depois do dilúvio. Opa! Quando Sem teve seu primeiro filho, ele estava com quantos anos? E ele chegou a 100 anos, quantos anos depois do dilúvio? 2 anos. Então, isto quer dizer que Sem nasceu quantos anos antes do dilúvio? 98. 602. Sem nasceu 62 anos antes do dilúvio? Não, 98. Sem nasceu quantos anos antes do dilúvio? 98. 98 anos? Mas Noé teve seu primeiro filho quantos anos antes do dilúvio? Raciocina comigo, gente. Noé teve seu primeiro filho com quantos anos de idade? 500. Ele entrou na arca com quantos anos? Então, o primogênito de Noé tinha que ter quantos anos quando entrou na arca? 100 anos. 98. Não de acordo com a Bíblia, não 98.
De acordo com a Bíblia, tinha que ter 100 anos. Mas Gênesis 11:10 diz que Sem estava com quantos anos quando ele entrou na arca? 98. Foi quando ele foi filho. E quando ele completou 100 anos. Faz a matemática comigo, certo? Noé teve seu primogênito quando tinha 500 anos. O dilúvio começou quando Noé tinha 600 anos. Sem nasceu 98 anos antes do dilúvio. Cão era caçula. Jafé tinha que ser o primogênito. Noé estava com 500 anos, Jafé nasceu. Com 502 anos, Sem nasceu. Mais de 502 anos, Cão nasceu. Está seguindo o raciocínio? Agora, todo mundo vai dizer, mas pastor, Gênesis, veja o verso ali em Gênesis 10:21. E assim nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Heber, o irmão mais velho de Jafé. Mas, eu disse, se aquele verso é traduzido correto. Em inglês, o verso lê assim. E assim nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Heber, o irmão Jafé, o velho. Em inglês, a palavra velho, a palavra maior, como é traduzido, modifica Jafé e não Sem. E tudo indica, eu perguntei pastor Fábio hoje, porque todas as versões em português diz que Jafé, ou que Sem é o irmão mais velho. Sim. Mas várias versões em inglês, inclusive uma versão que é uma tradução literal do hebraico, diz que Jafé é o mais velho. Agora, eu posso dizer, usando os outros versos dos contextos, que tudo indica que Jafé realmente era o primogênito. E a pessoa pergunta, então, pastor, por que a lista tem Sem, Cão e Jafé? Na Bíblia, nem sempre quando o filho ou o nome de um filho é mencionado primeiro, quer dizer que ele é o primogênito. Às vezes quer dizer que é o filho da promessa ou da herança, ou seja o que for, o filho mais importante. E nós sabemos, através de Sem, que nós temos o povo hebraico, também nós temos a linhagem do Messias e muito mais. Mas por que Cão depois? Provavelmente por causa da vergonha que ele trouxe na família, então era o mais conhecido. E Jafé era o primogênito, mas nós não conhecemos muito sobre Jafé. É a única resposta que eu tenho em relação à razão que está nessa forma. Eu estou esperando uma resposta do professor de pastor Fábio, para saber de verdade se aquela palavra para primogênito ou para mais velho em Gênesis 11 ou 10:21 está modificando Sem ou está modificando Jafé. Mas os outros versos deixam bem claro que Noé estava com 500 anos quando o primogênito nasceu. Que estava com 502 anos quando Sem nasceu, porque Sem teve 98 anos quando entrou na arca. Porque depois estava com 102, 2 anos depois do dilúvio. Então, a única resposta é que Jafé é o primogênito, Sem segundo e Cão caçula. Todo mundo está entendendo? Sim. Agora ainda está muito confuso sobre essa ideia? Muito. Ou pouco? Lembra que nós temos que voltar à Bíblia. E se nós temos uma pergunta, devemos olhar para ver como é. Mas tudo indica que Jafé era o primogênito. Agora, Sem, o primeiro na lista, por causa da sua importância, por causa da linhagem. Tá bom? Agora, vamos para Gênesis capítulo 6. E vamos fazer uma leitura ali no início dos versos. Nós precisamos conversar um pouco sobre esse negócio dos filhos de Deus e as filhas dos homens antes da conferência. Eu não vou tirar
toda a explicação de Pastor James, vou deixar isto muito mais com ele. Mas eu quero que nós falamos um pouco sobre isso hoje à noite. Então, vamos lá. Vamos para Gênesis 6. E vamos ler os primeiros 8 versos. Primeiros 8 versos. Vamos começar. Quem está na frente ali? Naldo? Então, você começa e daí vamos lendo. Certo? Vamos fazer a leitura assim hoje à noite. Começa aí com Naldo, daí vai para Rodrigo, daí vai seguindo assim, tá certo? Pode ser? Tá bom? Vamos lá. 6, 1 a 8. 6, 1. Quando os homens começaram a multiplicar sobre a terra, lhe nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Havia naquele dia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Tá certo. Agora, vocês têm ali na sua apostila e também aqui ali na tela, que o dilúvio explica muito sobre várias perguntas que existem hoje. Lembra quando evolução está totalmente baseada na ideia de que, ou usa como evidência, desculpa, vamos falar desse jeito, usa como evidência as camadas de sedimento no registro geológico. Aquela quando você vê numa montanha ou quando está cavando na terra, não tem aquelas camadas de sedimento que você pode ver como se fossem linhas na terra. Essas camadas de sedimento está mostrando, evolucionistas dizem, que está mostrando como ao decorrer de milhões de anos, a água depositou essas camadas de sedimento. A terra foi levada pela água, pela erosão, e lá vai. E ao decorrer de milhões de anos, camada após camada foi colocado lá naquela registro geológico. E também foram enterrados animais que morreram, seus restos e tudo isto, que depois, com o tempo e com pressão e com calor, esses sedimentos acabaram tornando os ossos em pedras. E nós temos os fósseis hoje em dia para comprovar este fato. Então, eles falam que isto é a causa de todo aquele registro fóssil que eles usam como evidência de evolução. Mas o que nós podemos dizer, afirmar, que o dilúvio iria fazer a mesma coisa, só mais rapidamente. Se nós irmos falar sobre um dilúvio mundial, um dilúvio que destruiu a Terra, nós temos que esperar certas coisas. E o que é que nós iríamos esperar? Primeiro, que quando a água, toda aquela turbulência da água do dilúvio fez o seu efeito, teria depositado camadas de sedimento ao decorrer daquele ano que Noé e sua família estavam na arca. Eu não sei se você já fez uma coisa assim, mas vocês que ensinam crianças, especialmente, ensina jovens também. Se você ensina crianças, ensina jovens, mocidade, seja o que for, e você quer ajudar eles a defender a sua fé, especialmente perante seus colegas na escola e tudo isso, pega uma vasilha transparente
Não sei se você quer de Tupperware ou até de vidro, mas uma vasilha transparente. Vai para algum canto e pega vários tipos de terra, barro, areia, 2 ou 3 tipos de areia. Tenta encontrar vários tipos de terra. Daí você vai pegar umas pedras pequenas. Pega algumas folhas, talvez um pedaço de grama. Se você quiser pegar uma barata, algum inseto, alguma coisa assim, jogar dentro daquela vasilha. Come um galeto e pega as asinhas e joga as asinhas dentro os ossos daquela galinha, dentro daquele galeto, dentro daquela vasilha. Daí enche com água a vasilha. Tampa e sacude bem sacudido essa vasilha. Você, enquanto está sacudindo, você vai ter uma mistura de lama e tudo ali. Daí deixa sentar na mesa e esperar para ver o que acontece. Em pouco tempo, aquelas areias e terras e sedimentos vão separar. As coisas mais pesadas vão para baixo primeiro e vão ser enterrados entre aquelas camadas. E você vai ver naquela vasilha camadas perfeitamente deixadas dentro daquela vasilha, que parece, como a gente vê no registro geológico, demonstrando que em pouco tempo e com muita turbulência, você pode imitar exatamente o que a gente vê. Quando nós falamos nos últimos 50 anos, quantas vezes houve terremotos, vulcão, aqueles ondas gigantes batendo. Quantas pessoas teve ondas gigantes tsunami que bateram em alguns lugares lá na Ásia? E diz que tinha pessoas que desapareceram e nunca foram encontrados. Nem seus restos foram encontrados. O poder da água apagou aquelas pessoas da terra. E o que a gente encontra é que o dilúvio explica muito sobre essas perguntas. As camadas de sedimento na história geológica, o que aconteceu com os dinossauros, o registro fóssil, a era do gelo e como isso aconteceu. Lembra que todo o ambiente foi tropical antes do dilúvio. E também a chuva. Sabemos que não choveu antes do dilúvio, mas depois, chuva. Tudo isso se explica através do dilúvio. E a resposta para o registro fóssil. Quando você pensa sobre a pressão que iria ser embaixo daquela água, nós estamos falando água que subiu além das montanhas mais altas do mundo daquela época, por metros. Alguém já nadou numa piscina e foi até o fundo da piscina? O que acontece quando você vai ao fundo da piscina? Você sente a pressão aumentar, não é isto? Seus ouvidos começam a sentir como alguém está pressionando sua cabeça. Alguém já fez o que chama alguém já mergulhou aí em Bahia? Alguém já mergulhou? Rodrigo se afogou tempo atrás aí. Eu já mergulhei, pastor, 3 metros no pulmão. 3 metros, foi? No pulmão. Como foi que sentiu? 3 metros embaixo da água. Eu fiquei com água no ouvido. Fiquei com água no ouvido. Mas como é que sua cabeça, quando você foi 3 metros, como é que sentiu a pressão na cabeça? Qualquer barulho na água eu ouvia, né? E tinha uma coisa diferente no ouvido, uma pressão mesmo assim. Certo.
Agora, você fez isso sem qualquer aparelho ou qualquer coisa para ajudar? Eu só estava com óculos de mergulho. Certo. E pé de pato só. Certo. Eu nunca mergulhei mais do que coisa assim, sabe? Mas se você for mergulhar mais, a pessoa tem que ter aparelhos, coisas assim, para ajudar com respiração e aquele tipo de coisa, por causa da pressão embaixo da água. Imagina o que iria acontecer com sedimentos, com ossos, com animais, com restos de coisas e pessoas mortas embaixo daquela água. Mais fundo que você vai embaixo da água, mais pressão que tem. Então, o que iria acontecer? Eu li uma coisa recentemente, que no laboratório, recentemente, talvez os últimos 2 ou 3 anos, no laboratório, eles criaram sinteticamente fósseis em poucas horas. Eles pegaram um peixe ou outros animais, enterraram, colocaram água e pressão e calor, e em menos de um dia, menos de 24 horas, criaram fósseis no laboratório. Agora, é interessante, eles dizem que eles fizeram esses fósseis sinteticamente. Mas, na realidade, foi naturalmente, só foi uma experiência. E o que isso demonstra é que se o homem no laboratório poderia fazer um fóssil em 24 horas, depois de um ano, 366 dias, embaixo de água que cobriu as montanhas mais altas sobre a face de toda a Terra, quantos fósseis você acha que poderiam ter sido criados? É interessante. Nós temos que lembrar que a Bíblia está tratando a verdade. Agora, vamos até Gênesis 6, vamos falar sobre esses filhos de Deus e as filhas dos homens. Tá bom? Eu estou olhando no relógio para não atrasar vocês no tempo de intervalo. Mas eu chamei essa aqui de água abaixo. De água abaixo. Por quê? É menos de 2.000 anos depois da criação, 1656 anos depois da criação, o mundo se corrompeu completamente. O mundo se corrompeu. Pode ser que o casamento entre crentes, filhos de Deus, e descrentes, filhos dos homens, era uma causa desta corrupção. Eu estou usando isto, filhos de Deus, filhos dos homens, como a descrição ali, por causa do que eu acho desta situação. Agora, nós vamos falar mais detalhes daqui a pouco sobre esse negócio de filhos de Deus e filhas dos homens. E Pastor James, vocês sabem que vai tratar isto na conferência. Eu tenho conversado bastante com ele sobre esse assunto. E eu quero mostrar a vocês. Eu não vou dar a resposta para vocês. Eu vou mostrar a vocês as possibilidades, as teorias que existem hoje sobre o assunto. Daí, você chega à sua conclusão, eu já cheguei à minha conclusão sobre isto. Mas, eu acredito que a minha conclusão é bíblica. Pode ser, mas tudo indica que nós temos um casamento ali não aprovado por Deus. Um casamento ali que não foi aprovado por Deus. O assunto não é o casamento. O assunto é a corrupção do homem. Mas pode ser que este casamento não aprovado por Deus fazia parte da causa da corrupção. E por que eu digo isto? Até em nossa sociedade, você pode ver, quando um crente casa com descrente, ou quando um crente namora com descrente, geralmente quem puxa quem para o lado? O descrente. Eu não estou dizendo que o crente não vai poder alcançar o descrente. Mas se a pessoa começa a namorar com alguém pensando, eu vou evangelizar essa pessoa e trazer essa pessoa para Cristo, daí vai dar tudo certo no casamento, está enganado. Está enganado. 9 vezes em 10 não dá certo. Existem exceções? Sim. Eu já tenho visto? Absolutamente. Mas, em geral, não funciona bem. Não funciona certo.
Geralmente o descrente vai puxar o crente e vai afastar o crente de Deus. Ou, querendo ou não, essa é a verdade. Nós temos enfatizado com nossos filhos a importância de orar, procurar e esperar para a pessoa que Deus quer. E que essa pessoa seja crente e também que tem a mesma visão que você tem sobre o ministério e servindo ao Senhor. Por quê? Eu conto a minha história. Quando eu estava no seminário, eu não queria ser missionário. Eu nem queria ser, realmente, eu estava estudando para ser um pastor, mas eu queria ser um pastor para jovens, para a mocidade, assistente do pastor, e não um pastor. E eu vi uma belezura lá, chamada Cíntia. Só que ela não se interessava na minha pessoa de jeito nenhum. Em realidade, nós encontrávamos, éramos conhecidos, amigos, entre aspas, mas nem ela, nem eu, os meus amigos eram diferentes que os amigos dela, então nós não interagimos muito, vamos falar desse jeito. Mas durante o seminário, Deus chamou a minha atenção. Ele já estava me chamando para missões e eu não queria admitir que ele estava me chamando para missões. Mas finalmente, quando eu me entreguei à vontade de Deus, logo depois, era engraçado a maneira que funcionava. Eu me entreguei para missões, para ser um missionário, submetendo à vontade de Deus. No dia que eu fiz isto, Cynthia entrou no dormitório e ligou para a mãe dela. Mas você não vai acreditar quem se entregou para ser missionário. A mãe dela disse, Joel, a mãe dela estava orando por minha pessoa. Agora a mãe dela orava para todos os seminaristas. Mas a minha sogra já estava orando por minha pessoa. E ela já percebeu que Deus estava me chamando para missões. Ela interagia com a gente, a mãe dela e tudo isso. Mas depois disto, o meu colega lá do dormitório, ele é um pastor agora, ele disse, e por que você não peça que Cynthia saia jantar, alguma coisa assim? Você deve considerar ela como uma esposa. Ele disse, ela não iria querer sair, jantar, alguma coisa assim, não. Ela não iria gostar, não. Não, mas faça isso. Pergunta ela. Rapaz, aquele homem estava me impressionando. Eu achei Cynthia muito bonita, tem uma voz bonita e tudo isso, então eu vou perguntar. Ela disse, você tem que ligar para meu pai, perguntar ao meu pai. Então, olha, tá certo. Então, eu liguei para o pai dela, perguntei se eu podia levar ela para jantar. Ela disse, pode. O que eu não sabia que ela estava ali sentada lá do pai, dizendo, diga sim. Mas ele aprovou e nós... Daí, depois de nós saímos uma ou duas vezes conversando, ela disse para mim que se eu não tinha me entregado para ser missionário, ela não teria concordado de sair jantar comigo. E a razão é porque ela, como uma pessoa mais jovem, já sabia que Deus tinha chamado ela para ser uma missionária, para trabalhar em missões. Então, ela já tinha comprometido com Deus que nem iria considerar namorar com um homem que não tinha entregue para missões. O que eu estou dizendo? Que nós temos que tomar muito cuidado em relação a esse assunto, porque temos visto na Bíblia o que pode acontecer se não seguimos a vontade de Deus. Agora, nós sabemos, voltando para Gênesis 6, e nós vamos falar sobre os filhos e as filhas, não se preocupe não, nós vamos chegar lá. Mas em verso 3, então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos.
Agora, tem muitas pessoas que querem dizer que esses 120 anos está tratando um limite de vida para o homem. Ou seja, antes do dilúvio, viveram para 900 anos, para lá. Mas depois do dilúvio, iria cair para 120 anos. Só que isso não é um pensamento coerente, porque você pode ver naquela tabela das idades depois do dilúvio, que os homens tinham várias que ainda viveram para 400 anos, 500 anos, 600 anos e coisas similares assim, não foi? Então, se em realidade era para limitar para 120 anos, já teria caído logo depois do dilúvio. Mas os primeiros 3 homens depois do dilúvio, Sem, Arpaxade, Selá, Eber, todos mais de 400 anos que viveram. Mesmo Peleg, Reu, Serug, mais de 200 anos. Chegando Naor, Tera, Abraão, Isaac, ainda foi 180 anos que Isaac viveu. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gerações depois do dilúvio que os homens ainda estavam vivendo mais de 150 anos. Então, esses 120 anos é o quê? É uma contagem regressiva. Deus estava dizendo, eu só vou dar este planeta e a humanidade 120 anos para consertar a situação. Vão ter 120 anos para resolver o problema. Se não arrepender, a destruição vem. Então, Deus deixou uma contagem regressiva de 120 anos antes do dilúvio para o homem arrepender do seu pecado e consertar a situação. Infelizmente, não aconteceu. E Deus teve que destruir o mundo. E tudo isto por causa da corrupção do homem e como ele se corrompeu. Agora, nós temos que voltar e falar um pouco sobre esses filhos e filhas, não é? A primeira pergunta que sempre vem, os filhos de Deus não eram anjos? A razão que as pessoas acham que eram anjos se encontra na palavra Nefilins. Todo mundo já pula para a palavra Nefilins. Agora, que palavra é Nefilins? Que palavra é Nefilins? Na sua Bíblia, iria ser aquela palavra gigantes. Certo? Havia, naqueles dias, gigantes na terra. Aquela palavra gigantes é a palavra Nefilins. Agora, quantos de vocês assistiram, ouviram aquele filme sobre Noé? Que foi feito alguns anos atrás. E foi aquele mesmo ator do Gladiador. Certo? Ele fez uma caixa e, se não me engano, eles dizem que os Nefilins eram aqueles homens de pedra. Se não me engano, usaram isso como a ideia deles, que eram esses monstros de pedra. Aí eu não assisti o filme, eu só vi certas partes do filme. Quando muita gente fala sobre esse negócio Nefilins, eles tratam os Nefilins como se fosse a geração entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Essa é a ideia. Agora, nós temos que entender primeiro esse negócio de filhos de Deus. Você tem uma lista de versos. Jó 1:6, Jó 2:1, Jó 38:7, Salmo 82:6, 29:1, 89:6. Não tem? Vamos olhar nesses versos, tá bom? Nosso tempo antes do intervalo. Vamos olhar nesses versos, tá bom? Diga, Rodrigo. Eu li sobre uma teoria da conspiração que acharam alguns ossos. Deixa ele falar. Mas não saiu na mídia. Certo. Você tem algum relato sobre ossos de gigantes? Ossos de gigantes. Sim. Nós sabemos absolutamente que gigantes existiram. Certo? Em realidade, gigantes ainda existem hoje. Vocês já ouviram falar de pessoas que já têm 2,5 metros de altura, essas coisas assim? Tem pessoas... Gigantismo ainda existe hoje. É muito raro, mas existe. E geralmente, quando você encontra alguém com gigantismo,
essa pessoa tem vários problemas físicos, de articulação e essas coisas assim, sabe? Mas gigantismo ainda existe hoje. Nós sabemos que gigantes existiram por quê? Porque Davi matou Golias, os homens de Davi mataram os filhos ou os irmãos de Golias. Os judeus, quando entraram na Terra Prometida, disseram que encontraram gigantes, não foi? Nós sabemos que os amonitas, se não me engano, os amonitas eram pessoas de grande estatura, certo? E do que eu tenho ouvido, eu teria que pesquisar, certo? Teria que pesquisar. Mas eu acredito que eu tenho lido alguma coisa naquele site que eu mandei para vocês sobre aquele grupo que estuda Gênesis, criação e tudo isso. Eu tenho quase certeza que eu tenho lido um artigo lá que fala sobre que tem encontrado ossos de homens com grande estatura. Ou iria indicar que tinha homens com grande estatura. Pastor James, eu sei disto, que Pastor James vai mostrar, se não me engano, provas de pegadas de homens com pés muito maior do que nós encontramos hoje no homem. Queria indicar gigantismo também, certo? Mas eu vou pesquisar hoje à noite esses artigos para mandar links para vocês. Pode ser? Para mostrar. Mas a gente sabe, gigantismo tem existido desde o princípio. Gigantismo não é uma coisa, não é uma novidade. Em realidade, tem existido. Fazia parte da genética que estava em Adão e Eva. Eu diria que existe a possibilidade que os homens antes do dilúvio, a maioria, se não todos, eram mais altos do que nós. Talvez considerados gigantes, ou nós iríamos considerar eles gigantes, eu não sei. Mas alguma dessas coisas o Pastor James vai mostrar durante a palestra dele, certo? Mas vamos olhar rapidinho, vamos olhar nos versos, tá bom? Vocês me ajudem. Vamos precisar de 6 pessoas, tá bom? Jó 1, verso 6, 2, 1, 38, 7, Salmo 82, 6, 29, 1, 89, 6. Então, 6 voluntários. Certo? Tá bom. Procura, vocês que estão levantando as mãos, procura o verso e leia. E vindo um dia em que os filhos de Deus se eram apresentados perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, Satanás estava entre um grupo de seres chamado Filhos de Deus, não foi? Logicamente, isso teria que falar de anjos, não é? Não. Não? Que filhos estavam mandando perante Deus aí, então? A família era o culto. Você acha que os seres humanos estão se apresentando perante Deus lá no céu? Não, aqui na Terra. Aqui na Terra? Minha opinião era o culto. Eu não sei se eu concordo com essa opinião, não. Mas, tudo bem. Vamos ler o segundo verso ali. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Certo, tá bom? 38, verso 7. Jó 38, 7. 2, 1 e 1, 6 são quase iguais. Então, Mesma cena, mesma coisa. 38, 7. quando as estrelas da alva juntas cantavam, todos. Certo? Deus estava falando sobre a criação, não foi? Estava perguntando Jó se Jó era presente quando Deus criou o mundo, não foi? Quando as estrelas da alva, o quê? E todos os filhos de Deus, não foi isso? Certo? Agora, Salmo 82, verso 6. Eu disse, sois Deus, sois todos filhos do Altíssimo. Eu tenho que olhar aqui. Deixa-me olhar na minha Bíblia aqui, rapidinho. 82, 6. Ah, certo. Vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Certo?
Agora, veja, volta para 82, verso 1. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Tem pessoas que interpretam que aqueles versos estão tratando anjos, certo? Eu estou dizendo que estou dizendo a interpretação. Lembra, eu estou mostrando a vocês as teorias, as possibilidades. Não estou mostrando a vocês o correto. Vocês têm que entender como pessoas interpretam essas coisas. Tá bom? Salmo 29, verso 1. Dai ao Senhor, ó filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Mais uma vez, eu tenho aqui filhos de Deus naquele verso, 29, 1. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dai ao Senhor glória e força, certo? Agora, 89, verso 6. Pois, quem dos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Quem entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor? Agora, muitos acreditam que todos esses versos estão tratando esses filhos, aquela frase, filhos de Deus, ou filhos dos poderosos, está tratando anjos. Eu não estou dizendo que eu estou dizendo a opinião de muitas pessoas. Agora, quando a gente olha em 1 Pedro 3, 18 a 20, 2 Pedro 2, 4 a 10 e Judas 6, muitos acreditam que isto está descrevendo o evento de Gênesis 6. Quando fala que em Judas 6 deixaram sua habitação e seu principado, certo? E que Deus reservou estes anjos em prisões até o dia do julgamento. Entendeu? Agora, eu tenho grandes problemas com essa interpretação. Mas o maior problema que eu tenho com essa interpretação nem esse não está tratando anjos. Seria se fosse tratando os anjos, os resultados. Porque se está tratando anjos, que por causa do seu relacionamento com mulheres criaram esses gigantes, então em Números 33 e 33 e outros lugares, nós temos um grande problema. Por quê? Porque se fossem anjos, então gigantismo iria ser um resultado desse relacionamento entre homens, ou mulheres e anjos. E nós temos várias dificuldades com essa explicação. Se fossem anjos também, nós temos que perguntar, então, isto quer dizer que Jesus não é o único ser encarnado de uma virgem. Porque todas essas mulheres que tiveram relacionamentos com anjos iriam ser virgens biologicamente. Porque nunca tiveram relações sexuais com homem. Mas tiveram filhos. Está entendendo os problemas? E se nasceram uma coisa entre o anjo e uma mulher, você pergunta então, isso é o quê? É um anjo? Semi-anjo? Homem? Semi-homem? Semideus? Que é esse negócio? Nós estamos tratando algum bicho que nunca foi inventado. E além disto, como que essa pessoa, esse ser podia ser redimido? Por quê? Porque Jesus Cristo morreu na cruz pelos homens. Não pelo meu homem, meu anjo. Está entendendo os problemas que se apresentam nessa ideia de anjos tendo relações com mulheres? Além disto, Jesus afirmou que os anjos não são macho nem fêmea. Nem são, tudo indica que é o gênero macho, mas que não tem relações porque não casa, estão dados em casamento. Está vendo aí? Porque não podem ser anjos aqui, nesse verso. Além disto, antes do intervalo rápido, não, já é tempo de intervalo. Você escolhe para seu intervalo, certo?